Boa noite, pessoal. Aqui é o Abdala. No vídeo de hoje, eu estava falando anteriormente com o pessoal da Zabbix Brasil, a gente vai ver a parte de update e de upgrade. Antes de iniciarmos de forma propriamente dita, o update, gostaria de deixar claro que o update é uma atualização de mesma versão, por exemplo, da 3.0.1 para 3.0.5, e o upgrade é uma atualização um pouco mais intrusiva, né? Da 3.0 para 3.2, por exemplo. Normalmente envolve o upgrade de banco e outros detalhes aí que a gente vai conversar um pouquinho. O meu objetivo aqui não é, digamos, falar sobre o processo em si do update ou do upgrade dos Zabbix, não. A gente tem uma documentação vasta na comunidade e até a própria documentação dos Zabbix é bem clara acerca dos principais percalços, cuidados que a gente deve ter. E então, assim, a ideia desse vídeo é justamente apresentar a facilidade que o Docker ou a tecnologia de containers traz para a gente trabalhar com os Zabbix, tá certo? Antes de iniciar, eu vou verificar se minha máquina tem algum resquício de Zabbix instalado aqui. Dá um Docker PS, não. Vou verificar se eu tenho dados de Zabbix salvos. Não tem, né? Só tenho dados de Moodle, não é o caso. E eu vou fazer o que? Eu tenho o Docker e o Docker Compose instalados na minha máquina e eu vou utilizar o repositório que eu já tinha feito a primeira apresentaçãozinha para subir um novo Zabbix, tá certo? Só que para ilustrar o processo, o que eu vou fazer? Eu vou subir um Zabbix na versão 3.0.4, a versão atual é a 3.0.5, né, estável na 3.0, e vou atualizá-lo, ou seja, vou fazer o update para a versão 3.0.5. Depois a gente vai fazer o upgrade para a versão 3.2.1, tá? Vou começar editando o meu arquivo Compose, indicando na versão da imagem do banco, que é a 3.0.4 e não a 3.2.1, do server 3.0.4 e também do front-end, que são as três imagens que eu fiz para trabalhar com os Zabbix, né? Uma para o front-end, uma para o servidor, uma para o banco de dados aí. Detalhe que a do server ela já tem um agente embutido junto justamente para a gente recolher aquelas métricas de Zabbix Server mesmo, tá? Mas ela não é para o host, ela é para o Zabbix Server especificamente. Então, 3.0.4, vou subir os Zabbix, né? Vou instalar os Zabbix de fato aqui na minha máquina. Docker Compose Up, "-d" para ir para o background. Ele vai criar os volumes, que no Docker são espaços onde os dados são guardados. E vai criar os containers a partir das imagens, que é justamente o que a gente escolheu a 3.0.4. Se tudo tiver dado certo, o Docker PS vai mostrar três containers rodando com as respectivas imagens, uma de front-end, uma de server e uma de banco de dados. No meu caso, eu estou usando Postgres como banco de dados, tá? Beleza, os três parecem estar rodando. Vamos abrir aqui o Firefox só para ter certeza que isso está funcionando, tá? Vou entrar aqui no localhost, admin Zabbix, senha padrão, né, de instalação Zabbix. E ó, o servidor tá rodando, né? Tá no server 10.051. Ó, a versão dele, vou até aumentar aqui um pouquinho, é a 3.0.4. Perfeito. Nesse momento tá funcionando bem, tá tranquilo. Só que eu preciso ir para 3.0.5. Tem algum bug, fix, alguma coisa que eu estou precisando dela. Ou então só atualizando mesmo, né? Só cuidando do meu ciclo de vida. É, Como um container é criado a partir de uma imagem, como é que funciona a atualização no mundo dos containers, né? Por assim dizer. Quando você tiver, por exemplo, os Zabbix 3.0.5, você vai ter uma imagem dos Zabbix 3.0.5. E para isso, e para você então atualizar os seus containers para a versão 3.0.5, como é que você faz? Você remove todos da 3.0.4 e cria novos com a 3.0.5, tá ok? No nosso caso aqui, é o que a gente vai fazer. Como? Eu vou abrir de novo o arquivo do Docker Compose
E dessa vez eu vou mudar aqui a numeração de cada uma das imagens, de 304 para 305. Docker Compose Down. O que esse Docker Compose Down vai fazer para mim? Ele vai parar todos esses containers, ou seja, meu banco, meu front-end, meu server vão estar parados nesse tempo, e vai remover esses 3 containers. Por quê? Porque eu preciso de containers da versão 305 e não da 304. Isso quer dizer o quê? Que eu não preciso entrar neles e dar apt-get update, upgrade, passar raiva com pacote, eu não preciso sujar o SR source com compilação, não preciso de nada disso. Por isso, eu vou destruir esses 3 carinhas aqui. Na verdade, parar e destruir, né? Porque ele para antes de remover os containers. Perfeito, ele removeu para mim. E agora quando eu der um Docker Compose Up, o que vai acontecer? O próprio Docker Compose vai checar que é o número da imagem que está lá, que é o 305, que é a tag dela, a versão dos Zabbix, ele é diferente. E ele vai subir novos containers para mim. Aí tem a questão, mas e os dados de banco, de configuração de servidor e essas coisas? Como ele está num volume do Docker e a gente não excluiu esse volume, quer dizer que esses novos containers que estão na versão nova já vão ter acesso aos arquivos digamos, dos containers antigos. Então, Docker Compose Up -d. Ele vai criar os 3 para mim. Num caso vocês estejam tentando fazer no ambiente de vocês, ele vai baixar da internet, que é o hub.docker.com. Ele vai baixar todas essas imagens a partir de lá para o computador de vocês na primeira vez que vocês rodarem, porque vocês não têm imagem ainda do Docker, as imagens de Zabbix, né, instalado no computador de vocês. Ele criou os 3, eu vou verificar primeiro se todos os containers estão rodando, tá? E agora a gente percebe a diferença. A imagem, ela mudou para 305 e a gente tem 3 containers com os nomes iguais aos dos antigos, né? Primeiro, então, para na prática, como é que eu faço para ver que a versão foi atualizada? Eu gosto de ir direto no front-end, porque o front-end é o que normalmente mais reclama do problema de versão, né? Se você tiver um front-end da 305 e um banco da 304, ele reclama, fala que a versão está incorreta, né? E assim por diante. Então eu vou acessar aqui de novo e eu vejo que, como eu já estava logado, a sessão se mantém. Mas olha lá, Zabbix 3.0.5 está rodando. A gente fez o update do nosso Zabbix. Está funcionando. Só que agora a gente quer fazer um upgrade. Digamos que eu esteja precisando do sistema de tags e correlação de eventos que só tem na versão 3.2. Só que eu não queria 3.2.0, porque já tem uma 3.2.1 que já tem algumas correções. Então como é que eu faço para fazer o upgrade? Antes de mais nada, a gente tem no ambiente de produção, não esse ambiente que eu estou mostrando para vocês, bases grandes, meio tera, 1 tera, 2 teras, 100 gigas que seja, diferentes bancos. O principal que a gente tem que pensar é que a própria documentação dos Zabbix ela nos dá muitas dicas de como fazer um processo de upgrade menos traumático, né? Backup do banco, backup dos arquivos, enfim. Nesse nosso caso aqui, a gente só vai fazer o upgrade. E como é que eu faço? Da mesma forma que o update, cada versão dos Zabbix ela tem uma imagem diferente, a mesma coisa acontece com versões mais novas. Por exemplo, eu não vou usar mais esses Zabbix Frontend 3.05. Eu vou ter que usar qual? Os Zabbix Frontend 3.2.1. E como é que eu faço isso? Eu vou editar o Compose de novo, só que agora eu vou mudar a versão para 3.2.1, 3.2.1, 3.2.1 e vou salvar. Como acontece no update, a gente precisa excluir todos os containers que estão usando imagens do 3.05 e criar novos baseados na imagem 3.2.1. Então, Docker Compose Down.
Ele para e remove os containers para a gente. Detalhe, né? No tempo em que tiver o Docker Front-End e Server DB parados, é recomendável que os seus proxies, seus agentes tenham a capacidade de reter aí o tempo necessário que for para a sua atualização de dados. Por quê? Porque se o seu banco é muito grande, pode ser que demore, a parte de upgrade ela demore mais a acontecer. No nosso caso é rápido porque não tem dados, tá? Mas é sempre uma recomendação, tá na documentação dos Zabbix inclusive, mas a gente tenta sempre fazer isso aí. Removi os containers e agora quando eu dar um docker compose up -d, ele vai fazer o que? Ele vai criar containers a partir da imagem 3.2.1. Como o próprio Zabbix tem a capacidade de atualizar o seu banco, essa é possivelmente a única coisa que eu preciso fazer para atualizar meus Zabbix. Nada de sujeira no SR Source, nada de pacote quebrado, tá certo? Então vamos ver isso aqui funcionando, né? Vamos ver se nosso upgrade vai dar certo. Nesse momento a gente está na 3.05, só lembrando. Nos processos de upgrade dos Zabbix, normalmente, o primeiro local que a gente checa são os logs do nosso server. Primeiro, antes disso, eu vou ver se todos os meus containers estão funcionando, tá pessoal? Estão ligados, né? Docker PS, a gente vê que o front-end, o server e o Postgres tá todo mundo na versão mais atual, 3.2.1. Em seguida, agora a gente voltando para o mundo dos Zabbix, né? A gente faz o que? A gente olha os logs do Zabbix Server para ver se a atualização automática que ele faz no banco está ocorrendo, ou quanto já ocorreu, né? Então, docker logs, docker Zabbix Server. Esse aqui, na verdade, é o nome do container. Ele pega só um parêntese, o Docker Composer pega o nome da pasta atual e utiliza esse nome para criar o nome dos seus containers. Então, por exemplo, se você tiver esse mesmo arquivo, só que em 5 pastas diferentes, você dá um Docker Compose Up e tem 5 Zabbixes funcionando, tá? Então, ó, olhando os logs aqui, a gente vê que ele realmente fez aquilo que se propôs. Ele verificou a versão da base de dados, estava na versão 3. Ele sabia que a versão mandatória seria a 3.2 e começou a fazer o que? Um upgrade automático de base de dados. Por isso que eu falei, tenha sempre um backup caso você precise voltar. Por quê? Quando você precisa voltar, basta que você remova, dê um docker compose down "-v para excluir todos os dados, inclusive os de banco, dá um docker compose up mudando as versões dos seus Zabbix para a versão anterior e fazer o MySQL ou PSQL para restaurar os dados. Nesse caso aqui, ó, completou com 100% de sucesso. Para a gente saber se deu certo, nada melhor do que tentar acessar o próprio front-end. Porque o front-end, a gente sabe que ele é sempre problemático, porque a versão está incorreta, ele reclama bastante, né? O banco de dados não está ativo, ou o Zabbix Server está parado. Ó, se a gente for olhar aqui, Zabbix 3.2.1, a gente conseguiu fazer o nosso upgrade. Só para finalizar, foi uma imagem que, digamos, o Docker Compose e os demais recursos que eu tenho aqui, eu estou utilizando do meu repositório lá do Docker. E esse repositório ele é público, né? Ele é GitHub, é open source, não é privado. E tudo que eu crio nele já automaticamente faz o quê? Quando sair uma nova versão de Zabbix, eu só preciso dar um commit nesse Dockerfile aqui, com a versão que eu quero, e automaticamente o hub.docker.com percebe a diferença e já cria uma imagem para mim. Se você quiser utilizar também o Docker Compose, você pode fazer o clone desse repositório, ou ainda baixar só o arquivo mesmo, o Compose aqui, o RAW, que a partir dele você vai conseguir criar um ambiente de Zabbix. Detalhe que na versão do RAW que está lá, ele vai baixar sempre o que o Docker classifica como latest.
No nosso caso é 3-2-1, mas amanhã pode ser que já seja 3-2-2, né? É sempre importante estar alinhado aí com esse conceito. Então é isso, pessoal. Boa noite, mais uma vez obrigado aí. Espero que ajude vocês e qualquer coisa, estamos sempre à disposição. Um abraço a todos.